Olha, ainda bem que a gente está falando sobre pausa na guerra no Oriente Médio. Israel e Hamas dão extensão, né? Começam essa extensão da pausa nos bombardeios e a continuidade também da troca de reféns por prisioneiros palestinos. Que bom a gente poder trazer esse tipo de notícia, né, Kilin? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem que comemorar mesmo esses pequenos avanços, não é um acordo de paz, só que teve essa prorrogação do acordo entre Israel e Hamas. Ontem já vinha falando aqui, né, que existia essa possibilidade, e ela ao longo do dia foi confirmada. E o que significa na prática? A liberação de mais reféns em troca de prisioneiros palestinos, além de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. Os números oficiais não foram divulgados, mas o governo de Israel já vinha falando que para cada 10 reféns liberados iria soltar 30 prisioneiros palestinos e respeitar um dia de cessar-fogo. Então a gente deve esperar pelo menos entre hoje e amanhã 20 reféns liberados em troca de 60 prisioneiros palestinos. Lembrando, apenas mulheres e crianças. Só que a gente viu também nos últimos dias que o Hamas acabou liberando também estrangeiros, né? Tailandeses, um filipino, um russo. Então pode ser, né, que outros acordos sejam feitos de forma paralela e mais pessoas sejam liberadas. Mas nesses 4 dias desse primeiro acordo foram 69 pessoas liberadas, 50 mulheres e crianças israelenses e 19 estrangeiros. Então, a gente vai acompanhar aí nos próximos dias o que vai sair do papel desse acordo. A ajuda humanitária também tem entrado na faixa de Gaza, cerca de 200 caminhões por dia com água, comida, medicamentos, combustível. Agora o inverno está chegando na faixa de Gaza, a mínima vai ser de 12 graus hoje por lá. Tem muita gente vivendo em barraca, sem acesso a comida quente, água quente, então vai ser um pouco de alívio a essas pessoas. O que cresce na comunidade internacional? O desejo que esse acordo que foi prorrogado por 48 horas possa ser prorrogado por mais dias. Israel disse, enquanto Hamas estiver disponível e disposto a liberar reféns, a gente também vai aumentando o cessar-fogo. A estimativa é que pelo menos 110 pessoas ainda estejam sob o poder do Hamas e outros grupos que atuam ali na região, sobretudo a Jihad Islâmica. Isso tem dificultado um pouco as negociações, porque a Jihad Islâmica, por exemplo, segundo pessoas próximas a essas conversas, não tem aceitado alguns termos do acordo. E a Jihad Islâmica tem cerca de 40 a 50 reféns. De qualquer forma, o Hamas está mais aberto a soltar mulheres e crianças, só que o principal ativo do Hamas é o ativo militar, dos soldados israelenses que eles têm sob poder. E aí eles vão fazer parte de um outro acordo, que vai ser muito mais complexo. E o Hamas sabe, até pela história, né, que teve em 2000... Bom, há alguns anos, liberou um soldado israelense em troca de mais de 1.000 prisioneiros palestinos. Então, a partir daí, a gente vai ter negociações mais complexas. O premier de Israel disse que assim que esse acordo acabar, volta com os bombardeios, porque o objetivo é acabar com a capacidade militar e política do Hamas, só que a gente sabe que é difícil, porque o Hamas representa principalmente uma ideologia, e na Cisjordânia, que é um território palestino, o apoio ao Hamas tem aumentado nos últimos dias. Então, vai ser uma tarefa bem complicada aí do governo de Israel e também da comunidade internacional, que já pensa no pós, o que será da faixa de Gaza e dos palestinos quando essa guerra acabar. Essa questão da ideologia, isso é muito complicado, porque quem vê a situação na faixa de Gaza e cresceu cresceu vivendo a opressão, né, de diversas formas diferentes, cresceu ouvindo que a culpa de toda a opressão era do Estado judeu e agora vê esses bombardeios acontecendo na faixa de Gaza, as pessoas que estão na Cisjordânia, como é que você faz para acabar com uma ideologia como essa? Eu me lembro, Sheila, que em uma dessas entrevistas que a gente fez com especialistas, você perguntou justamente isso. Tudo bem, o Hamas pode acabar, né? Acaba-se o Hamas, consegue prender ou eliminar, né, os principais cabeças desse grupo, né, terrorista. Mas e aí o que vem depois? Porque vem toda uma geração que assistiu ao que aconteceu agora, né? Será o fim mesmo? A gente espera, né, que esse conflito termine, mas é difícil falar em fim
desse grupo terrorista. Carrega uma ideologia por trás. A ideologia não morre junto com seus líderes necessariamente, né? E quantas dessas crianças de hoje, vendo suas famílias sendo dizimadas inteiras, crescem com um olhar de vingança, o que é terrível e o que alimenta esse conflito já há mais de 100 anos, digamos assim, né? Não necessariamente com o Hamas, né? Com o Hamas é mais recente, mas o conflito de fundo, né? O histórico nessa região. O Killing, você falou aí sobre essa pausa humanitária, a gente torce para que ela seja estendida, mas mais do que isso, que essa guerra acabe. Só que nessa semana, Benjamin Netanyahu falou que a guerra ainda deve durar pelo menos 2 meses. Então, com a retomada dos conflitos, né, depois dessa pausa humanitária, o que dá para a gente esperar? Porque tem uma previsão que não é nada otimista em relação à retomada dos conflitos, já que o norte foi dominado, a população migrou para o sul e, portanto, as tropas fariam entradas no sul da faixa de Gaza, onde está a maioria da população nesse momento e que não tem para onde ir, ficaria acuada, né? Exatamente, a catástrofe humanitária só tende a piorar. As pessoas estão tendo um pequeno alívio de poucos dias, mas elas sabem que os bombardeios irão retomar. E a comunidade internacional tem aumentado o tom, falado para Israel tentar chegar a um acordo para parar com essa guerra. Só que Israel não está ouvindo a comunidade internacional. E por mais que os Estados Unidos falem, olha, a gente não vai mais apoiar Israel nessa guerra contra o Hamas, Israel não precisa de ajuda alguma. Tem total poder militar para destruir o Hamas e toda a faixa de Gaza. O problema é se outros grupos começarem a entrar nessa guerra, o Hezbollah ou até outros países, como o Irã. Aí sim a coisa pode sair de controle, mas apesar da comunidade internacional falar, não, tem que parar com essa guerra, tem que parar com os bombardeios, o premier da Espanha, o premier da Bélgica, deram uma entrevista coletiva no Egito, no fim da semana passada, falando sobre esses bombardeios que estão sendo desproporcionais. Israel não está nem aí, porque não precisa da ajuda da comunidade internacional para acabar com o Hamas dentro da faixa de Gaza e continuar bombardeando. A preocupação de Israel, claro, é se outros grupos entrarem, aí sim, uma guerra maior na região iria precisar de ajuda de outros aliados. Mas, por enquanto, até para dar uma resposta à população, porque muita gente olha de fora, olha, tem que acabar com essa guerra, tem que acabar com essa guerra. O Benjamin Netanyahu está preocupado com a população dele, com a popularidade dele. E a população, segundo pesquisas recentes, está pedindo para que essa guerra continue para acabar com o Hamas.